Isaías, capítulo 43. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Versículo 2. É realmente fascinante a história do antigo Israel, o chamado de Abraão, a forma como Deus o conduziu, o cumprimento da promessa em Isaque, a marcante experiência de Jacó, os prodígios realizados pelos filhos de Israel no Egito, a abertura do Mar Vermelho e sua longa peregrinação no deserto, a conquista de Canaã e a sucessão de reis em um reino politicamente dividido. Tudo aponta para a misericórdia e paciência de Deus e seu desejo constante de salvar o seu povo. Já no primeiro versículo, Deus expõe o seu direito sobre o povo pela criação, pela redenção e pela filiação. Eles pertenciam a Deus, uma verdade que poderia ser rejeitada, mas jamais apagada. A história de Israel e as inúmeras oportunidades divinas ilustram a história da humanidade e as oportunidades que se refletem no fato de que ainda vivemos no tempo da graça desde que o primeiro cordeirinho foi morto no Éden, simbolizando o sacrifício de amor de Cristo por nós. Adão viveu pela graça. Noé alcançou graça diante de Deus. Abraão conheceu a graça. Foi pela graça que os filhos de Israel foram perdoados e conduzidos a Canaã. Davi foi transformado pela graça. Os profetas proclamavam a graça divina. A igreja primitiva foi alcançada pela graça. E hoje desfrutamos do último e decisivo tempo de graça, mediante o mesmo apelo divino. Eu sou o Senhor, e fora de mim não há Salvador. Em nenhum momento a Bíblia relata a promessa de que não passaremos por dificuldades. O Senhor não diz que não passaremos pelas águas ou pelo fogo, e sim que ainda que tenhamos que enfrentá-los, Ele lá estará para nos livrar. Os 3 jovens hebreus entraram na fornalha aquecida 7 vezes, mas de lá saíram ilesos, de forma que nem cheiro de fogo passara por eles. Daniel capítulo 3, versículo 27. A mesma experiência aguarda os fiéis servos de Deus nos últimos dias. De longe, o Senhor chama os seus filhos, e das extremidades da terra as suas filhas, dizendo: Eu te amei. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, para que o saibais e me creiais, e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Não sabemos em que dia virá o nosso Senhor e quando findará a graça que nos foi outorgada desde o princípio. O que necessitamos saber e viver consiste nas últimas palavras de Cristo nesta terra. Respondeu-lhes Jesus: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Atos capítulo 1, versículos 7 e 8. Aquele que deseja apagar os nossos pecados e esquecê-los é o mesmo que deseja nos encher do seu Espírito para celebrar o seu louvor. Como Israel, nós pertencemos a Deus, pois Ele também é o nosso Criador, o nosso Redentor e o nosso Pai. Nós somos de Deus e Ele breve virá para buscar os que aceitaram esta verdade. Portanto, não fiquemos ansiosos quanto a tempos ou épocas, ou com o que havemos de sofrer, mas vivamos o agora, o tempo sobremodo oportuno,
agora o dia da salvação. 2 Coríntios capítulo 6, versículo 2. Vigiando com ações de graças. Colossenses capítulo 4, versículo 2. Sendo pacientes até a vinda do Senhor. Tiago capítulo 5, versículo 7. Vigiemos e oremos. Um feliz sábado, Igreja Perseverante. Rosana Garcia Barros.